E aí, senhores, Thiago Rodrigues aqui, ou TH, e a gente vai começar as resoluções da UERJ do exame discursivo dela. No caso, o último que a gente teve foi de 2020. Então, vamos a ele, vamos começar aí, ó, estudar para a UERJ. Aqui agora, em 2023, vai voltar, então para a UERJ 2024, a gente vai ter o nosso exame discursivo, tá? Então, vamos começar a estudar. Show? Então, trago aqui para vocês, ó, questão de número 1, senhores. Vamos ao enunciado, tá? Estudos recentes apontam que 2018, senhores, é de 2020, tá? No caso, a prova foi 2019, por isso que é recente, 2018. Foi o ano que se registrou a maior emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. A tabela a seguir apresenta a fórmula molecular e a fonte, vou botar aqui, ó, D4 dos principais gases que contribuíram para esse fenômeno. Fenômeno esse, né? Vou botar aqui, ó, efeito estufa. Beleza? Então a gente tem aqui, ó, a fórmula molecular e a fonte. Daqui a pouco a gente volta aqui, tá? Com base na tabela, nomeie o gás correspondente a um composto orgânico e sua respectiva geometria molecular. Lembra, senhores, a UERJ são 10 questões discursivas, mas cada questão pede algumas coisas ali. 2, 3, 4 coisas. Então a gente tem que fazer passo a passo, bonitinho, o que ele pede. Beleza? Vou botar só para a gente visualizar aqui e não ficar muito aqui em cima. Botar que aqui seja nosso 1, tá? Passo 1, a primeira resposta, que seja. Eu vou só melhorar porque foi feio. Então, 1. Então, eu vou botar aqui, ó. Beleza? Cara, então, o que ele quer? O gás correspondente ao composto orgânico. Senhores, o que é um gás, ou melhor, um composto orgânico? Basicamente, é que tem carbono ali. Ah, Thiago, mas tem o CO2 e tem o CH4. Sim, senhores. Compostos orgânicos têm carbono, hidrogênio, oxigênio e tal, só que a gente tem algumas exceções. Vou até escrever aqui para a gente ver, ó. Exceções, tá aqui. Bom, quais são eles basicamente, tá? A gente tem algumas espécies que têm carbono, mas não é classificado como composto orgânico, que é CO2, que é o nosso que está ali, CO, monóxido de carbono, e a gente também tem H2CO3, tá? Esses são os três que mais vai aparecer. São 3 compostos que têm carbono ali. Claro, a gente pensa aqui também em derivados desse ácido. Então, carbonatos, bicarbonatos, tá? Então, derivados desse, vou botar até assim, ó, seus derivados. Não, ficou muito junto. Seus derivados ali também, beleza? Então, como eu falei, carbonatos, bicarbonatos e tal. Beleza? Só pra gente não escrever todos, tá? Derivados dele ali. Show de bola? Então, senhores, a gente fica com qual? Com CH4. Então, a nossa primeira resposta, o primeiro comando da questão, ele quer que nomeie esse gás. A gente tem, ó, CH4. Como é que eu vou nomear? Cara, é um composto orgânico. Então, a gente tem que analisar a quantidade de átomos de carbono. Cara, só tem um. Então, qual é o prefixo para um átomo de carbono? Prefixo met. Beleza? Só tem como ter ligação simples, não tem uma ligação dupla entre carbonos, então infixo AN. Show? Como é um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio, a gente tem metano. Então, senhores, o gás que ele pede ali é o gás metano. Qual a sua geometria? Cara, o carbono ali só está fazendo ligações simples, certo? Vou botar aqui até a estrutura, vou descer um pouquinho. Aqui, ó, o metano está aqui, ó. É o carbono. Carbono faz 4 ligações e eu tenho 4 átomos de hidrogênio. Esse carbono, melhor dizendo, tem hibridação que S,
sp3. Beleza? Posso pensar na hibridação, ou posso pensar, pô, o carbono está ligado a 4 ligantes. Não tem par de elétrons sobrando. Lembra? O carbono só tem 4 elétrons, fazendo 4 ligações, não sobra um par de elétrons. Então, senhores, essa geometria, por ser sp3 ou por 4 ligações e não sobra um par de elétrons, a gente tem a geometria tetraédrica. Beleza? Então, todo carbono sp3 tem geometria tetraédrica. Então, beleza. A gente respondeu metano e respondeu aqui tetraédrica. Beleza? Respondeu a primeira questão aqui, primeiro comando da questão. O que ele quer saber mais? Quais os outros comandos? Indique ainda a fonte do gás correspondente a um óxido neutro. E a fórmula molecular daquele que é uma substância simples. Vamos lá. Eu vou botar aqui, só para a gente seguir, aqui sendo o 2 e aqui a fórmula molecular sendo o nosso 3. Beleza? Cara, o que é um óxido? Primeiro, um óxido botar aqui para a gente pegar. Legal, vou botar aqui embaixo, que aí a gente já segue aqui, ó, 2. O que é um óxido, senhores? Óxidos são compostos binários em que o oxigênio, que é o Ozinho, é o composto, melhor, é o elemento mais eletronegativo. Beleza, então uma forma da gente pensar que são dois elementos e o oxigênio está à direita. Beleza? Então, ó, a gente tem aqui, ó, CO2 composto binário, 2 átomos, melhor, 2 elementos químicos, tá? Porque são 3 átomos. E o N2O. A gente tem esses 2 óxidos aqui. Então, ó, ele quer o óxido neutro. Vamos pegar aqui os dois. Vamos pegar os 2 óxidos aqui. CO2 e N2O. Como é que eu vejo o caráter ou a classificação de óxidos? Bom, o CO2 é um óxido de ametal, beleza? O carbono é um ametal. Pô, Thiago, mas o nitrogênio também. Sim, senhores. Vamos lá. Bom, óxidos de ametais têm caráter ácido. Então, o CO2, botar ácido não, botar óxido ácido. Então, o N2O também é, Thiago? Não, tá? Mas só vamos pegar aqui o CO2. O CO2 é bastante conhecido, tá? Ele é um óxido ácido. Apesar de ele ser um gás de efeito estufa, né, aumentar o aquecimento global, ele também é, vamos dizer, atrelado aí à chuva ácida. Afinal, tipo assim, a concentração de gás carbônico ou dióxido de carbono na atmosfera é bastante alta, principalmente nas cidades, obviamente. Então, a chuva já é ligeiramente ácida por conta do CO2, beleza? Claro, a gente tem os SOx e os NOx que agravam mais a chuva ácida, mas o CO2 também confere uma acidez à chuva, beleza? Agora, N2O também é de ametal, sim, senhores, mas ele é uma exceção. Ele é um óxido neutro, tá? Ele é um óxido neutro. Pô, Thiago, mas ele é de ametal. Sim. E a gente tem outras exceções também. Vou botar aqui para a gente ver. Eu tenho o N2O, eu tenho o NO e o CO. Então, esses 3 aqui são óxidos neutros. Beleza? Só esses 3. Eu não vejo por NOx, eu não vejo por que é metal. Não, são os 3. Eles não reagem nem com água, que, por exemplo,
o CO2, quando reage com água, forma um ácido carbônico, H2CO3, que a gente botou ali. O N2O, o NO e o CO não reagem com água formando ácido ou base, então não é nem ácido, nem um óxido ácido, nem um óxido básico, e também não reage nem com ácido, nem com base. Então é neutro. Beleza? Então, qual é a fonte desse carinha? Vamos aqui, ó. Não é o N2O, tá? Atenção a essas paradas. Ele não está pedindo quem é o óxido neutro, ele está pedindo a fonte, tá? E qual é a fonte? Fertilizante. Então, essa resposta daqui, vou botar até aqui, ó, R. Vou botar a resposta logo. Então, ó, é fertilizante. Beleza? Então, não é o óxido propriamente dito. É isso daqui. Beleza? Então, show de bola. A gente já respondeu o terceiro comando aqui, tá? Que o primeiro que eu botei, são dois, tá aqui. Por fim, vou colocar aqui 3. Ele pede, senhores, a fórmula molecular do que é uma substância simples, tá? O que é uma substância simples, senhores? Vou escrever aqui para a gente ver. Então, vou até escrever embaixo, que aí eu deixo a resposta lá em cima. Substância simples é a substância que tem apenas um elemento químico. Beleza? Pode ter vários átomos, mas eu só tenho um elemento químico. Ah, Thiago, e qual seria o outro? Substância composta. Substância composta tem mais de um elemento químico ali. Então, pegando aqui, ó, o CO2 é uma substância composta, o CH4 é uma substância composta, tá vendo? São dois elementos químicos. O N2O é uma substância composta e a gente chega no O3. Ele pede a fórmula molecular, então a gente não precisaria nem saber o nome, mas estou aqui para ajudar vocês. Então, ó, fórmula molecular O3. Qual o nome dele? Gás ou simplesmente ozônio. Tá? Não pede o nome, pede a fórmula. Beleza? Então a gente tem essas respostas aqui. Ele, só recapitulando, tá? O gás correspondente ao composto orgânico é o metano. Respectiva geometria molecular, tetraédrica. No outro comando, qual é a fonte do gás que corresponde a um óxido neutro? Fertilizantes, porque o óxido neutro é esse carinha aqui. E a fórmula molecular da substância simples, O3. E a gente matou isso aqui. Beleza, senhores? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, vocês sabem, comenta aí que a gente troca ideia. Caso não, senhores, ou mesmo que tenha, curta aí para ajudar a gente, se inscreva, enfim. Valeu!